Havendo no legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Claudinei, proceda à leitura dos expedientes, bem como das proposições apresentadas. Ofícios do prefeito municipal, ofícios da CONCAP, ofício da ARESC, ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, ofício da Caixa Econômica, ofício da Diretoria Administrativa, memorando da Câmara Municipal de Florianópolis, memorando do vereador Marcelo da Intendência, memorando do vereador Marcelo da Intendência, memorando do vereador Marcelo da Intendência e memorando balancete financeiro do mês de agosto. Muito obrigado, vereador Claudinei. Decorrer pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito o sorteio da bancada. PDT, vereador PDT. Professor Felipe, 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, seja na nossa galeria ou em casa, através da TV Câmara. Eu subo essa tribuna, pois hoje de manhã nós fomos participar de um evento que envolveu o sul da ilha na inauguração de uma nova loja de uma cadeia de mercados, de hipermercados, onde essa empresa catarinense é hoje uma das maiores empresas no ramo do Brasil, né, uma empresa com sede em Santa Catarina, trazendo mais recursos para Santa Catarina, trazendo mais recursos para Florianópolis, gerando emprego, gerando renda. E isso é uma coisa que nos deixa muito felizes. E eu fui a essa rede justamente porque eu já tive a missão, a responsabilidade de ter sido secretário da Assistência Social, e naquela época nós tivemos muitos contatos com muitas redes de instituições que trabalham com assistência. E uma delas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E por conta da Rede Feminina de Combate ao Câncer, nós procuramos uma das empresárias, uma das proprietárias dessa instituição, dessa empresa, pedindo para que ela fizesse campanha do troco solidário para aquele órgão, para aquela ONG. E naquele momento não foi possível. Eu ontem à noite, sabendo da inauguração, resolvi hoje pela manhã fazer essa visita e já tinha feito esse pedido a ela, a proprietária, através de rede social. Ela concordou, mas só que, melhor ainda, esse encaminhamento já estava sendo dado já há alguns meses. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, que agora, no mês de outubro, celebra, né, na cidade a divulgação do Outubro Rosa. Alguém poderia me dar mais algum tempo, não? Mais 2 minutos? Muito obrigado, vereador. 2 minutos para o MDB. Muito obrigado, vereador. Com relação a essa questão do Outubro Rosa, é no Outubro Rosa que se discute questões muito importantes, como a questão da segurança, do apoio necessário àquelas mulheres, a segurança psicológica, o apoio através das redes, né, de saúde que envolvem as nossas mulheres que são vítimas dessa doença. Eu tive, no caso, há pouco tempo atrás, uma situação dessas na minha família, mas que, diagnosticada a tempo, conseguiu fazer com que esse problema não se agravasse. Da mesma forma, tantas pessoas que se utilizam da Rede Feminina de Combate ao Câncer com esse propósito. E eles, com toda a pompa que parece ter, né, eles têm uma casa, uma sede muito bonita, muito bem instalada na Agronômica, próxima ali ao Hospital Infantil, mas é uma instituição que funciona praticamente à base de migalhas, à base de mendicância. Então, essa situação, infelizmente, ainda existe por conta dessa discussão. De quem é a responsabilidade? Saúde, assistência, e os governos passam e o problema continua, ele só se agrava. Então, eu agradeço aqui à empresa que hoje abriu uma nova loja no sul da ilha, mais uma loja, são várias redes, uma rede enorme, e que, além de gerar emprego, além de gerar renda, está agora, nesses meses, já há cerca de 3 ou 4 meses, com 5 lojas, agora vai ser a 6ª loja, onde o troco solidário, então, portanto, aqueles que nos ouvem, que podem colaborar, deixando um pouco mais de troco, o troco solidário ele tem um fim, e um fim
muito interessante, que é contribuir com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, nós vamos celebrar agora, como eu falei, o Outubro Rosa, e não apenas no mês de setembro, outubro, temos que discutir essa questão. Saúde é uma questão que tem que ser discutida tanto quanto a educação, diuturnamente. Obrigado. Obrigado. PSC. PSC ausente. MDB. Vereador Márcio, 6 minutos. Coronel Márcio, 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem pelas galerias e pela TV Câmara, eu vou trazer um assunto hoje que, pela proximidade da Operação Veraneio, nós devemos estar bastante preocupados. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Floripa se liga na rede. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto à diretoria de proteção de ecossistemas na Fátima, e lá o laboratório da Fátima ficava vinculado a essa diretoria, e à época, com aqueles valorosos profissionais que lá trabalham, trouxeram uma ideia de fazer um monitoramento de todas as saídas de água, seja ela por riacho, rio ou por tubulação, com destino às praias, para que nós soubéssemos como se comporta esse sistema de transporte pluvial de águas. O que deveria ser um material limpo, que não causasse nenhum tipo de poluição, nos trouxe algumas surpresas. Então, esse projeto Se Liga na Rede, se todos puderem, ou estão acompanhando na mídia, vem sendo feito de maneira muito forte pela Casan, a concessionária da Prefeitura Municipal, e pela Prefeitura Municipal. E esse trabalho, ele começa com um vídeo que a Casan fez, que eu acho interessante mostrar. É um vídeo de 1 minuto, eu pediria que fosse reproduzido, por favor. Fazer a ligação da sua casa na rede de esgoto é mais simples do que parece. Se a sua rua já possui rede coletora com tratamento de esgoto, é necessário identificar onde está a tubulação, fossa e sumidouro da sua casa. Depois disso, você deve direcionar todo o esgoto, inclusive a saída da caixa de gordura, para uma caixa de passagem, que nada mais é do que uma caixa que recebe todas as tubulações, unindo o esgoto em um só lugar. Da caixa de passagem deve sair um subcoletor, que é um cano em declive, que serve para levar os dejetos até a válvula de retenção. Essa válvula de retenção impede o retorno de dejetos para a sua casa e também a entrada de roedores. Agora é só instalar um outro subcoletor à caixa de inspeção da Casan, que fica na calçada da sua residência. Pronto, a sua ligação está feita do modo certo. Mas não se esqueça de aterrar e eliminar a fossa, sumidouro e filtros antigos para evitar formação e acúmulo de gases. Vale lembrar que talvez você precise da ajuda de um instalador hidráulico ou de um engenheiro durante o processo. Esse vídeo foi útil para você? Compartilhe com seus amigos, vizinhos e parentes. Assim você faz a sua parte no trato pelo saneamento. A causa é de todos. O benefício também. Senhores, esse vídeo ele está disponível no YouTube, pode ser copiado e repassado à comunidade em geral, porque ele é muito importante. Só para os senhores terem uma ideia, nós chegamos ao verão, nós temos uma média de praias com a balneabilidade com problemas em torno, no inverno, em torno de 40%. Chega no verão, isso amplia até 78%. E, normalmente, se responsabiliza o poder público, a concessionária, e parece que nós, que fizemos uso desse tipo de sistema, não temos nenhuma responsabilidade. E, na verdade, é o contrário. A Prefeitura, preocupada com a deteriorização das nossas praias, que é o maior bem que nós temos, é o que traz o turista, na maioria das vezes, para Florianópolis, temos um sistema arcaico, antigo, calculado, vereador Lino, para uma família de 6 pessoas, e chega no verão, nós alugamos a casa para 20, colocamos um ladrão na fossa, jogando no sistema pluvial. Isso, com as chuvas, tem um destino certo, que são as praias.
Então, com essa preocupação, a Casan e a Prefeitura Municipal desenvolveu o projeto Floripa Ligue-se na Rede. Através de folder e de um explicativo para como deve ser feito essa ligação. E também colocou nas ruas uma empresa para que faça uma visita, por favor, todos eles uniformizados, com essa camisa, para que possam serem recebidos em suas casas. E as pessoas podem receber ou não. Se não receber, a casa será comunicada à Vigilância de Saúde ou à Floran, para que seja inspecionado se está sendo feito de maneira adequada. Mas a Prefeitura também preocupada pela dificuldade, às vezes, financeira ou técnica, porque no vídeo nós vimos que precisa, por vezes, do encanador, do engenheiro. Ela colocou à disposição de todos os moradores de Florianópolis um cartão chamado cartão Se Ligue na Rede. Esse cartão pode ser acessado na central de atendimento da Casan, na rua Saldanha Marinho, aqui no centro. Esse cartão ele possibilita um apoio financeiro, na verdade, um financiamento até 5 anos, para que o morador possa se regularizar. Normalmente, precisa de um técnico, é importante um técnico. Eu mesmo, na minha casa, o pedreiro fez e eu tive problema, tive que contratar um técnico porque ele estava jogando a captação. 30 segundos. Águas pluviais dentro do sistema de captação de água de esgoto. Isso é um grande problema. Então, hoje, como esse cartão é possível, você contratar uma empresa, que tem um rol de empresas credenciadas, pagar com esse cartão e financiar por até 5 anos. O valor dos juros é proporcional à capacidade de cada um que for fazer o financiamento. Então, é muito importante que todos nós estejamos regularizados para evitar problemas no nosso verão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Márcio. PSOL. Professor Josemir. Vai usar os 4 minutos? 2, e passará 2 do vereador Afrânio para o vereador Lino Pérez, PT. Professor Josemir, 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a TV Câmara, eu venho aqui na tribuna para discutir um pouco a questão do lixo em Florianópolis e a falta de infraestrutura em alguns lugares da nossa cidade. Posso até ressaltar o bairro onde fui criado, na rua Manuel Gualberto dos Santos, onde boa parte desse lixo ele desce, vem das residências dos moradores dos morros, e quem conhece um pouquinho sabe da situação caótica. Assim, olha, tu parece que está no Haiti, muitas vezes. Numa precariedade, é lixo jogado assim a céu aberto, lixões sem a mínima condição e o mau cheiro, ratos, enfim, né? É um descaso que não cabe a uma cidade que preza a natureza, que preza o turismo. E quero aqui ressaltar um colega, né, e até ex-aluno, o meu amigo Diogo, que pediu para que eu mostrasse o descaso que é o Pântano do Sul, uma das praias mais tradicionais da cidade de Florianópolis, do nosso município, que tem um turismo atrativo, né, que tem uma tradição enorme, né, dos bares, restaurantes, e a entrada do Pântano do Sul, que eu acho que a maioria que deve conhecer a entrada, né, antes de chegar nos bares, até eu peço aqui para mostrar, na baixa temporada, se possível mostrar aqui. 30 segundos. Então, para que vocês tenham noção, né? Isso é baixa temporada. Agora, vocês imaginem só a alta temporada, onde o volume de pessoas é 3, 4 vezes maior. Então, eu peço... Vereador, ele deu 2 para o PT, se ele quiser, ele sim, vai pedir. eu passei 2 para o PT, está tranquilo. Foi só o suficiente. Vocês querem Obrigado. presidir, eu deixo, não tem problema.
Obrigado, vereador. Os vereadores estão bem... PSDB. Passou para o PT. Vereador Lino, 4 minutos. Presidente, mesa diretora, vereadores que nos assistem aqui no plenário, às galerias e aos telespectadores. Em primeiro lugar, já foi apresentado, agradeço a apresentação justificativa de minha ausência de ontem, o vereador Josemir, que estive lá acompanhando o Conselho Universitário, representando a Comissão da Mulher e Igualdade de Gênero, e esta Câmara, na questão da exoneração da servidora Juliane de Oliveira, e que o Conselho Universitário, o relator, reconsiderou para que ela tivesse oportunidade de defesa, porque lá há uma diferenciação para menos com os servidores técnicos com relação aos professores. Na hora da defesa, eles não têm como recorrer. Então, foi um sucesso. Nossa moção, que aqui foi aprovada nesta casa por unanimidade, ajudou lá o Conselho Universitário rever a posição de exoneração. Ela vai ter um período para poder justificar o seu trabalho lá na fase probatória. O segundo ponto, eu quero destacar, com relação o que aqui nessa casa debatemos ontem sobre a Marina, a outorga onerosa, um terreno para a Marina da Beira-Mar, com relação ao seguinte, é sobre um debate de premissa de fundo, que toda vez que já observo isso, isso aí vem desde os anos 80, já temos mais de 30 anos, 40 anos, na época era o falecido Paulo Costa Ramos, já criticávamos do contra a cidade. Só que nós temos que discutir melhor o que essa polarização falsa, que eu acho que é perversa, de certa forma, a criticar todos aqueles que, quando são contra algum empreendimento, são contra a cidade. Então, eu quero pensar melhor essa formulação, na medida em que eu, como estudioso, pesquisador da área do planejamento urbano e habitação, enfim, no conhecimento da produção da cidade, e na questão ambiental, a gente sempre somos contra aquilo que descaracteriza a natureza, sem nenhuma justificativa. Nós somos contra a desigualdade profunda social, que Florianópolis é uma das cidades mais desiguais do país, em termos de segregação. Ela tem uma malha urbana piores do país, em termos de mobilidade urbana. Para quem não sabe, isso é uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Brasília, um professor de lá. Não tem um projeto para a cidade, as elites locais não têm um projeto para essa cidade há muito tempo. Os projetos são feitos de uma forma pontual, sem debate, desconectado de uma proposta de desenvolvimento mais amplo regional e desconectado como capital, parece que não uma capital, da região metropolitana, como agora o Plamos, que é um plano de desenvolvimento metropolitano, que aqui o monopólio local do transporte não deixa de fazer esse desenvolvimento. E a outra, também concordo, que a Marina, como tese, é uma bela tese, uma bela proposta, um belo empreendimento, mas depende de onde está colocado. Agora, qualquer coisa que se vai criticar, automaticamente, há uma espécie de anticorpos nisso, parece uma coisa reativa, que é contra a cidade. Mas, ao contrário, Florianópolis não está pior, porque existe uma consciência ambiental muito forte da população local, grande parte dela, inclusive, de fora daqui, que já vem saturada do desenvolvimento brutal de São Paulo-Rio, que destruiu a natureza, e um processo de mobilidade urbana caótico, vieram para cá buscando novos rumos, pensando uma cidade sustentável. Então, sinto muito. Uma grande parte da população aqui, ela é muito guardiã também da cidade, e não quer qualquer tipo de movimento, como é o caso de Camboriú, que aquilo ali é um absurdo. O Camboriú é o sonho do setor imobiliário, que não tem nenhuma rédea, as regras são soltas. Não é? Os empreendedores são próprios, tomam conta da máquina pública ali, isso é muito evidente. Então, 30 segundos. Nós temos que quebrar essa ideologia, que eu diria assim, da polarização, quem é contra ou não a cidade, ao desenvolvimento. Aliás, há muitos exemplos no mundo do desenvolvimento de parceria com o setor da construção civil, empresarial, inteligente, com uma arquitetura sustentável, com os grandes arquitetos internacionais estão nessa mesma direção. Mas tem que fazer uma ocupação assim, de uma forma inteligente e sustentável, que participação. Então, isso, agora, se fere os princípios que são contemporâneos, sinto muito. Eu, particularmente, vou ser contra mesmo. Como esse empreendimento, que, como foi uma Marina,
falhou em vários requisitos, em termos de requisitos para uma cidade com uma marina, numa localização que está colocada, que, na audiência pública e ontem, ninguém conseguiu provar porque ali é importante. Obrigado, vereador Lino. Próximo, PP. Não está. Bloco. Democrata. Vereador Ramiro, 4 minutos. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, servidores da Câmara, público que nos assiste. Eu ontem falei aqui do PLC 1743/2018 de minha autoria, e ontem à noite, um amigo, servidor público, me chamou na mensagem e perguntou: poxa, Ramiro, eu gosto bastante do teu trabalho, eu te admiro bastante, te apoio, mas eu fui questionado se tu tens alguma coisa contra o serviço público, se tu és contra o servidor público. E eu liguei para ele e conversei. E aí eu quero esclarecer também isso aqui. Quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra o serviço público. Muito pelo contrário. O meu objetivo nessa minha curta passagem aqui pela Câmara de Vereadores é libertar os servidores públicos. Libertar os servidores públicos do Sintracem. Porque o Sintracem queima o filme dos bons servidores públicos, que são a maioria. Ou não queima o filme e vir aqui invadir galeria, quebrar, depredar o patrimônio histórico da Câmara Municipal, atirar cadeira na Guarda Municipal, jogar pedra na Polícia Militar. E eles dizem que representam os servidores públicos. Eles não representam os servidores públicos. Eles representam os interesses ideológicos de partidos de extrema esquerda que ocupam o sindicato. Então, eu não tenho nada contra o serviço público, muito pelo contrário. A minha intenção é valorizar os bons servidores, que são a maioria. Então, aqui a reportagem do G1, de 2017, fala assim: 1 em cada 3 trabalhadores estão no serviço público em Florianópolis. Atualmente, há mais de 80 mil funcionários públicos trabalhando nas esferas municipal, estadual e federal. Quase 30% de todos que trabalham em Florianópolis. Então, hoje nós temos 80 mil servidores públicos em Florianópolis, nas esferas municipal, estadual e federal. Uma greve bem-sucedida do Sintracem coloca 2.000 pessoas. E eles dizem que representam os servidores públicos. Então, assim, os bons servidores públicos são a maioria esmagadora. E volto a dizer aqui, o Sintracem queima o filme dos bons servidores, porque depois todo mundo leva a culpa. Aí a sociedade diz: porque funcionário público isso, porque funcionário público aquilo, por causa do sindicato. Então, assim, não tenho nada contra o serviço público, não tenho nada contra servidores públicos. Recebo apoio de muitos deles, porque muitos se sentem amarrados por causa de um sindicato que acha que manda no funcionalismo público municipal. Acham que mandam no funcionalismo público municipal. E volto a dizer, acham que representam os servidores públicos da cidade. Não representam. Não representam. Vem aqui 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Subi aqui hoje para deixar clara essa posição. No meu primeiro discurso aqui na Câmara de Vereadores, no dia em que tomei posse como vereador, eu falei o quão bem eu fui acolhido pelos servidores dessa casa. E reforço aqui agora, o quanto eu fui bem acolhido por todos os servidores aqui dessa casa, porque eu tenho certeza que esses servidores que estão aqui prezam pelo seu trabalho e acredito
que não se sentem representados por aqueles que vêm aqui fazer violência, baderna, e que têm interesses que não são o do município. Obrigado. Obrigado. PR, vereador Maicon, 3 minutos. O pessoal da comunicação pode colocar o pequeno vídeo rápido para mim dar início à minha fala? Protocolou anteontem na Câmara de Vereadores uma alteração à lei antifumo de Floripa, incluindo a proibição em praças, parques públicos ou privados, ao ar livre, abertos à frequência coletiva, destinados à prática esportiva e lazer, tipo assim, parque de coqueiros, da luz, praias e praças. Nova York e São Paulo já aprovaram essa lei e Curitiba, Belo Horizonte e Londres já possuem projeto de lei com essa discussão. Então, vereadores, colegas, presidente, essa pequena matéria hoje que saiu no Jornal do Almoço, no Cacau Menezes, ela estava destacando o nosso projeto de lei, que hoje já é numerado 17637, desculpe, 17637, isso, 2018, que trata da alteração da lei antifumo. Qual é a intenção desse projeto? Ampliar também a questão antifumo para praças, parques públicos, privados, ao ar livre e abertos, à frequência coletiva destinada à prática esportiva e lazer. Essa ideia veio de um grupo ligado ao esporte que reclamou em determinadas situações e locais da nossa cidade, ao qual eles vão fazer suas práticas esportivas e passear com as suas crianças, e infelizmente, né, o número de fumantes é demasiado e o respeito ali a eles não é colocado. Aí vem ao encontro de algumas pessoas, mas aí quem agora está infringindo o direito é você, porque eu tenho o direito de fumar onde eu quiser. Não tem problema, né? Os incomodados que se retirem. Mas é essa discussão que está sendo colocada aqui. Se a nossa cidade tem que ver o encontro da cidade de saúde, a gente tem que acompanhar, como já foi colocado ali no Cacau, cidades como Nova York, São Paulo, recentemente também já foi colocado isso em lei, e outras cidades como Belo Horizonte, Curitiba, já está em pauta lá na Câmara de Vereadores dessas cidades, essa questão também da alteração. É uma questão de se expandir o lado da saúde. Volto a dizer, não tenho nada contra os fumantes, mas que o respeito aos não fumantes, que também seja colocado. É uma questão mais de educação, seria, né? Mas já que a educação às vezes não é colocada em pauta, então que seja colocado em lei. Essa é a questão desse projeto, a discussão em si. Transformar o respeito pelo próximo, já que a gente também tem a questão do fumante passivo, que também, 30 segundos. Também acaba ocasionando vários problemas de saúde. Então, essa é a ideia do projeto. Trazer a discussão para essa casa sobre a situação saúde pública entre fumantes e não fumantes. Então, vamos muito aí falar sobre esse projeto logo pela frente, aí, amigos. Muito obrigado. Vereador Renato Jesk, Renato da Farmácia. Excelência, 3 minutos. Senhor presidente Catu Mioda, senhores vereadores, público que nos assiste, eu não poderia deixar de vir a esta tribuna numa tarde, como disse o prefeito Jean Loureiro, foi um dia especial para acordar em poder sancionar a lei que permite a cessão onerosa da área da Bahia Norte para a Marina, para a primeira Marina desse porte, praticamente no sul do país. Eu quero aqui lembrar que eu tive recentemente problemas políticos, partidários e até comunitários com relação à ponte da Barra da Lagoa. Evidentemente que muita gente seria contra uma marina, porque já eram contra que se fizesse aquela ponte da Barra. Há um grupo na cidade que não permite que a cidade cresça, que a cidade avance. Tudo tem que ficar de uma forma antiga, de uma forma velha.
E nós lamentamos porque esse mesmo grupo que é contra tudo acaba abastecendo as promotorias, a área jurídica, os tribunais de denúncias, de papel. E foi o que aconteceu na Ponte da Barra. Foram contra e a procuradora e a juiz. O que adiantou, vereador Katume? Agora, quando você faz o retorno da Barra, por estarem construído do lado, você já retorna pela Ponte Nova. Da mesma forma, nós temos aqui uma ocupação chamada Marielle Franco, que é ocupada por pessoas que estão aqui na cidade 8 meses, 7 meses, 9 meses, mas é um verdadeiro empreendimento, meus senhores. Se forem lá naquela área, é uma área que foi destinada para minha casa, minha vida, 40 mil metros quadrados. Eu sei porque eu estou acompanhando. O que se incentivou? É um adensamento de pessoas que estão recentemente na cidade, que só vão engordar a fila das 16 mil famílias que já estão na espera da sua habitação. Mas ainda tem gente que defende aquilo ali. Ora, se uma área que é feita para o projeto Minha Casa Minha Vida, para contemplar pessoas que já estão na fila há 10 anos, não. Se vocês vissem a fotografia do Marielle Franco, até as casas parece que foram feitas pela Coab, porque a madeira é igual, a construção é igual, o telhado é igual, alguém está financiando. Então, não é essa cidade que nós queremos, vereador Ramiro. Então, essas pessoas são contra a Marina porque podem gerar renda e podem gerar emprego. Não, nós queremos aumentar as comunidades de baixa renda. 1 minuto mais. Obrigado. Então, essa é a minha preocupação, quando nós recebemos aqui na tribuna, muitas vezes críticas ao prefeito, que está tentando empreender a cidade de uma forma diferente. Por quê? Se nós temos uma área com 65... Pois não, vereador? Uma parte, vereador. Só para registrar também que a lei foi sancionada hoje, um dia especial, amanhã, dia 27, é o Dia Mundial, o Dia Estadual e o Dia Municipal do Turismo, e o prefeito, acho que em comemoração a essa data tão importante, fez o lançamento da Marina, que é uma obra tão importante para o turismo na nossa cidade. Muito. Eu vinha dizendo agora há pouco para a TV Câmara, que a questão do turismo da nossa cidade, ele, de uma certa forma, ele está esgotado. Nós não apresentamos mais nada de novo há muito tempo. Então, essa Marina será mais um minuto. Obrigado. Então, essa Marina, ela será realmente um momento de um novo segmento de turismo. Porque o que eu costumo dizer? O nosso turismo, ele esgotou. Eu costumo dizer no tique médio, ninguém mais fica uma semana na cidade, ninguém mais janta em bons restaurantes, ninguém vai mais a um bom hotel. Todo o pessoal que está vindo no tique médio mais baixo. E não se faz turismo com falta de dinheiro. Não se consegue fazer grandes empreendimentos, grandes festas, promover grandes ações. Nós precisamos exatamente de grandes empreendimentos para que a gente possa atrair para a cidade alguém que traga subsídio para que a cidade possa crescer. Concede uma parte, vereador Renato. Pois não, vereador. Em relação a essa ocupação no Alto do Caeiro ali, nós recebemos informações que existem grileiros colocando barracos ali e vendendo as terras por R$5.000. Nós estamos apurando a informação, apurando a denúncia, recebemos informações no WhatsApp, denúncia de próprios moradores ali, nós estamos levando ao Ministério Público essa situação. Sim, inclusive eu tenho filmagem onde as casas são tudo iguais. Evidentemente que alguém está pagando esse empreendimento. E nós lamentamos quando ainda se defende isso. E são pessoas que estão na cidade há 8 meses. Não são pessoas da cidade. Uma parte, por favor. Pois não, vereador Vini? Desculpe, o senhor está misturando áreas com bugalhos. Não. A ver. A não estou misturando, não. Tem um conselho, existe um conselho, junto ao Conselho da Habitação, junto com os moradores, acompanhando esse caso, no cadastramento da população local. Isso. Mais 2 minutos. Não, vereador, não estou misturando, não. Eu estou muito preocupado porque aquela área foi a área de forma mais conceituada, vereador Márcio, de 40 mil metros quadrados para que se possa colocar empreendimento Minha Casa Minha Vida, onde poderia trazer muito mais gente. Não, foi uma invasão de pessoas que vieram do norte do país. Está lá comprovado. E outra coisa, são pessoas que estão lá o dia inteiro, durante o dia. Só trabalham à noite. Então, eu acho que a cidade ela tem que começar a olhar essa questão, porque senão, como é que nós vamos poder trabalhar a comunidade de baixa renda se nós não temos nem autoridade em cima de uma área que foi negociada com iniciativa privada, porque não é área pública ali, aquilo ali é uma área privada.
Então, essa área privada, ela já foi aprovada em lei nessa casa em 2010, sancionada em 2013, foi feito acerto no governo do César Souza, e não se consegue fazer nada, porque simplesmente há situações que permitiram essa invasão. Mais 30 segundos. Obrigado. E estão lá e não se consegue retirar. Então, o que o próprio movimento faz? Impede que outras pessoas que estão na fila aí há 10, 12 anos, 20 anos, esperando a casa própria, estão ficando à margem de quem simplesmente invade. Então, isso aí não dá mais... Vocês vão me desculpar, mas a cidade ela não pode caminhar para esse lado. Obrigado. Próximo, vereador Catume, por restante 10 minutos do bloco. Solicito o vereador Claudinei assuma a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes aqui, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. São tantos assuntos hoje, mas que realmente me deixa feliz é quando hoje vimos aquilo que trabalhamos durante a semana e concretizamos aqui na segunda-feira, a aprovação da cessão onerosa de uma área na beira-mar para a tão sonhada marina. Fomos convidados hoje para participar da solenidade em que hoje o prefeito sancionou a lei aqui aprovada por essa casa. Ou seja, Florianópolis tem hoje um projeto aprovado, autorizando ao município que prossiga com os andamentos necessários para tornar publicamente um edital para a tão sonhada Praça Marina, num lugar muito especial. Claro, estranho, mas o plenário, e eu citei hoje lá no gabinete do prefeito, nos deu, vereador Renato, a certeza que estávamos certos. 19 vereadores votaram sim. Ninguém votou não. Ninguém. Quer dizer que nós estávamos certos. Que eles também são favoráveis à Marina. Né? Porque se eles fossem contra, deveriam votar não. Mas é processo eleitoral, ano eleitoral, poderia pegar mal, né? Entendeu? Poderia pegar mal. Pode ser que, votando não, o povo pode dizer, opa, esse homem aí, se abstendo, fica escondido atrás das cortinas aí. Mas eu respeito a opinião de todos e estou feliz porque fizemos uma coisa certa. Também, vereador Renato, a Excelência traz aqui um fato importante, e é verdade. É verdade. Eu acho que a Marina vai provar para todo cidadão que Florianópolis agora vai deixar de ser a terra do não, para ser a terra do sim. Porque nós vamos tratar aqui de temas relevantes que me preocupam e que tem que chamar aqui para discutir, ou nós temos que ir lá no MPF para discutir, essa enxurrada de ações para demolição de residências, de comércio, em vários setores. Quando e também sou favorável como vereador Lino, quando é lá no Maciço do Morro, que tem casas querendo ser demolidas, o vereador Lino levanta a bandeira que não pode, porque tem que realmente defender. Quando num balneário, não vejo o mesmo posicionamento, né? Eu não sei se é porque, sei lá, mas me traz estranheza, vereador Renato. Porque o que eu vejo? Eu como manezinho. Florianópolis hoje é uma cidade, como várias do país, onde os moradores já se misturam. Nós não temos a maioria do nosso povo do manezinho. Né, vereador Renato? O senhor que é farmacêutico, o senhor sabe muito bem. A clientela sua na Lagoa da Conceição hoje já é composta por maioria pessoais que vieram a morar aqui, que nós respeitamos. Mas existem algumas pessoas, e se for nessa linha, olha bem, se for nessa linha que o MPF está levando aí, nós vamos ter que botar uma bomba na beira-mar, porque vai ter que tirar o aterro todo da beira-mar e devolver a beira-mar como antigamente. Vamos ter que pegar uma bomba, botar na Bahia Sul e trazer o mar até o Miramar. Certo? Do jeito que está.
ao invés de nós construirmos hoje uma solução para essa cidade, num ajuste de conduta, quem sabe, não, vamos programar Florianópolis como ela pode ser daqui para frente. O que não pode é essas decisões de querer retroagir, vereador Miltinho, o que está consolidado no momento. Será que eu estou errado, vereador João Luiz? O que tem que fazer no Rio Vermelho é parar, mas não destruir o que foi feito. Porque, do jeito que estão, eu disse, o MPF está com ação, fez a Floran autuar quase 80%, 70% das casas Pontas Cana. É uma bomba atômica que vai destruir tudo, vereador Josemir. Só que é o certo? Porque uma pessoa diz que a ilha de Florianópolis está se afundando, e é mentira. A capital de Florianópolis é uma das capitais que tem mais verde no país brasileiro. Por isso, ou nós sentamos, vou receber amanhã uma tenente, é isso? Uma capitã da Polícia Militar, que tem um projeto aqui, desde a época do professor Ricardo, para a denominação de ruas lá na Vila União. Porque eles já abriram as ruas, tudo. A casa aqui só diz não, porque Vossa Excelência sabe. Agora eu vou receber aqui amanhã uma capitã que tem um projeto social, que diz que agora, para dar dignidade àqueles moradores, vereador Lino, precisa ter o endereço certo. E agora? Para que lado nós vamos, vereador Renato? Para que lado nós vamos? Entende essa situação, vereador Lino? Olha bem, a Polícia Militar tem um projeto social em que diz que agora, precisamos. O senhor tem aquele pensamento que nunca vai ser realizado, porque pelo senhor, se tem uma rua lá consolidada, só porque não tem a metragem da entrada, o senhor diz que é parcelamento irregular, respeito o seu pensamento, mas o senhor não vai derrubar mais as casas da rua. Daí, se derrubar as casas, não há, porque tem a rua. A rua, vereador Renato, que tem 4 metros, ela não vai ter 6, 8 nunca. Para ter 6 ou 8, vereador João Luiz, vai ter que derrubar a residência. Para derrubar a residência, não precisa ter rua. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Por isso, vereador Renato, eu sei que o senhor também tem várias demandas, o vereador João Luiz. Teve um cidadão que disse, não, mas vocês estão aí, o vereador Pedrão também defende um pouco dessa tese, vocês estão aí defendendo denominação de rua porque vocês são amigos do cara que loteou. Que barbaridade é essa? Teve um cara no WhatsApp, e eu quero dizer para os pescadores da Beira-Mar, ali do pessoal, fique tranquilo. Eu disse para vocês, pescadores, aqui na Câmara nós vamos defendê-los. Se tiver que se adaptar a algo em torno da Marina, porque se vai trazer prejuízo, nós não vamos deixar, vereador Renato. Esta casa não vai deixar cometer injustiça com os nossos pescadores. Comigo eu não vou permitir. Quero dizer lá para os pescadores do Pantano do Sul que o trapiche tem que sair. Cobrei do prefeito. E nós vamos dar essa alegria ainda, vereador Renato, ao povo do Pantano do Sul. A armação, temos que chegar no consenso. Se é o aterramento da praia, se é a abertura do canal para as nossas embarcações entrar no Rio Sangradouro para ter a tranquilidade, para que não tenha que todo o vento sul ir lá para a Ilha do Campeche, ter que dormir na embarcação, fugindo do mar brabo. Porque pode ter o seu patrimônio, a única coisa do seu sustento, demolido. Se deixar na armação com as fortes ondas, com o mar brabo, com a força d'água. Então nós temos que chegar num consenso de o que é o melhor, mas a nossa gente vai estar representado aqui, vereador Renato. Então, pessoal, eu sei que tem gente que é contra mesmo, partidariamente, ideologicamente, vive assim. Mas sobre as denominações, é o próximo desafio desta casa. É o próximo desafio dessa casa. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Primeiramente, o vereador Milton.
Presidente, Vossa Excelência está falando de um assunto de extrema importância que eu sempre concordei com Vossa Excelência, que é a questão das denominações de via pública, e sempre falei já para Vossa Excelência. Conta com o meu apoio, que eu concordo plenamente com a questão de denominação. E outro assunto que eu queria falar, Vossa Excelência, no início do seu discurso, falou sobre a questão da Marina, e hoje, lá quando o prefeito estava assinando a lei, as entidades todas falaram e parabenizaram essa casa. E o senhor, esses dias, estava bravo com as entidades na tribuna, dizendo que as entidades só falavam mal da casa. Então, para ver como o senhor, quando essa casa faz a coisa certa, as entidades também reconhecem. Eu já vejo ao contrário. Eu acho que tem que elogiar porque nós reagimos que nós não somos boca alugada. Mas o seguinte, para terminar, eu estava falando, daí mandaram um áudio para mim, vereador Renato, de um pescador, apenas um, quando a gente aprovou a Marina, olha a ideia. Eles aprovaram a Marina porque eles encheram o bolso de dinheiro, mas que barbaridade. A Câmara de Vereadores não participa de licitação, de processo, é uma barbaridade, é um mito que nós temos que derrubar este mito. Eu defendo esta Câmara, eu defendo os 23 vereadores, 22, 23 comigo, enquanto prova ao contrário, são tudo homens dignos, responsáveis. 30 segundos. E que realmente, dentro da sua ideologia, dentro daquilo que tem a sua visão, eu garanto, são pessoas honestas e do bem. Divergimos aqui, dentro da tribuna, dentro do plenário, vereador Renato. Muita gente não sabe, ou não consegue engolir, quando a gente tem algum entravo aqui político, sai ali fora e conversa. O entravo é aqui, é político, não é pessoal. Então, senhores vereadores, esse tema nós vamos levantar. Muito obrigado a todos. Falar e não falar. Senhores vereadores. Falei e não disse nada. Né? Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário, vereador Claudinei, proceda à leitura do primeiro requerimento em pauta. Requerimento de autoria do vereador professor Felipe. Requer o envio do expediente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina com o intuito de informar o descumprimento do acordo coletivo firmado entre o Poder Executivo Municipal e o Sindrazem. Eu vou dar questão de ordem ao vereador Lino. Está. Não, eu só queria, não sei, estranhar que ontem eu estive fora, aqui representando essa casa no Conselho Universitário, e coloquei a justificativa, o requerimento meu foi defendido arquivado. Foi arquivado sem eu estar presente, que normalmente os requerimentos são adiados para preservar a presença do autor. Então, é o seguinte, eu lamento sua posição, presidente, porque ele podia esperar que hoje estivesse o requerimento em pauta e eu puder contra-argumentar a sua posição. Agora, estando ausente, eu entendo o que o senhor quer dizer. É a questão regimental, que tem as comissões, blá, 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 blá. Mas eu não estava aqui. É para ser cumprido. Eu não estava aqui. E o senhor desrespeitou a minha ausência. Vereador Lino. Normalmente, os requerimentos é regimental. O autor tem que estar presente, inclusive apresentar a justificativa de não procedimento do requerimento. O senhor desrespeitou, eu apresentei a justificativa, está representando essa casa no Conselho Universitário. Por que o senhor deixou para hoje? Deixa eu explicar ao senhor, antes do senhor falar besteira, deixa eu explicar para o senhor. O senhor está falando, o senhor está cometendo um equívoco. O senhor fez uma besteira ontem, não. Besteira faz o senhor todo dia, se eu quiser falar aqui. O senhor me respeita, eu estou presidindo. Quer dizer para Vossa Excelência, o vereador Afrânio até concordou, eu li o regimento, houve um erro da assessoria técnica em pautar este requerimento. Vosso requerimento não poderia nem estar pautado, porque não cabia para estar aqui. E eu, de fato, tive que mandar arquivar, não é porque o senhor não estava aqui. Nós não podemos discutir esse tipo de requerimento aqui. Ó. O senhor sabe que no artigo 50, no parágrafo 2º, não será constituída a comissão especial para tratar de assunto de competência específica de qualquer das comissões permanentes. O senhor eu peço desculpa a Vossa Excelência, mas é que o senhor estando ou não estando, como houve um erro da comissão técnica, a comissão não poderia ter protocolado o seu requerimento. O diretor legislativo já deveria ter encaminhado de volta a Vossa Excelência, conforme o regimento, porque não poderia ter entrado. É isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. E eu não discuto e não retiro o requerimento quando o vereador não está presente. É que o seu requerimento não poderia estar pautado.
E eu retirei da pauta e mandei arquivar, porque não caberia, com sua presença ou não, a discussão dele. É isso que o senhor não está entendendo. Não é o conteúdo. Entendeu? Eu estou de acordo. É só a postura e o método. Por exemplo, podia ter me conversado comigo antes. O senhor não estava presente? Não. Eu deixar para hoje, aí discutir comigo. Ou antes, a parte. E outra coisa, vereador Lino, eu coloquei em votação, todo o plenário concordou, porque eu mostrei o regimento. É que Vossas Excelências também, eu sei que é um tema pragmático de Vossa Excelência, e sabe que o regimento não permite, mas Vossas Excelências fazem questão de apresentar tais requerimentos que vem conflitante. Porque se eu aprovar o requerimento de Vossa Excelência, eu vou acabar com as comissões deliberativas dessa casa. Não posso fazer uma comissão para discutir um projeto que está lá na comissão de viação, né, vereador Pedrão, que é o que determina o regimento da casa para ser discutido lá. Então, fecha aquilo lá. Porque amanhã aparece aqui um projeto da saúde, vereador João Luiz, não, eu quero fazer uma comissão porque eu sou médico. E aí a comissão de saúde fica, gente, né? Então, claramente isso, tá? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Felipe. Quero lhe parabenizar pelo fato de ter pedido desculpa, né? Porque outro dia foi conversado sobre o respeito e quando a gente pede desculpa, a gente reconhece que errou. Se eu tinha, né, cometido um deslize, que bom que pediu desculpa. Não, eu não pedi desculpa, eu não errei. Eu acho que eu peço desculpa porque o vereador Lino, alguém levou a informação contrária ao vereador Lino. Eu coloquei o regimento, apresentei ao plenário, o plenário aprovou. Não é uma decisão minha, unânime, sozinha. Lógico, eu tenho direito, certo? Então, vereador Lino, sua assessoria, alguém me informou equivocadamente e eu sei, né? Acredito que Vossa Excelência foi induzido ao erro. Espero ser esclarecedor com esse posicionamento da presidência. Questão de ordem, vereador Guilherme Botelho. Gostaria de solicitar que o meu requerimento de número 6 fosse arquivado, porque... Não tem mais data isso, Não né? tem mais datas na casa. E aí... Lamento profundamente. Está arquivado o requerimento através do autor do número 6. Em discussão, já foi discutido pelo autor, o requerimento da autoria do vereador professor Felipe. O líder do governo ficou de... Não sei se tem algum posicionamento para dar resposta. Nós fomos atrás, presidente, não tivemos uma resposta com relação ao que o professor Felipe, vereador, ele traz no requerimento. Nós não obtivemos uma resposta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, só excelência. O líder do governo, ele nos procurou para saber quais seriam os pontos, já que o secretário da pasta desconhecia, né? Então, são situações que podem causar um novo problema, um novo embate entre prefeitura e Citrazem. São 3% de reajuste de anos anteriores, são 20% de servidores do quadro civil para serem incorporados, que isso foi assinado no acordo, e também a não concessão de licenças de aperfeiçoamento, licença mestrado, licença doutorado, para aperfeiçoamento. E, no caso, não se está respeitando na questão dessas licenças serem permitidas aos paredistas. Okay? Obrigado. Ainda em discussão, não havendo que queira discutir, está encerrada a discussão do requerimento. Para encaminhamento e votação, liderança do governo. A liderança do governo, presidente, por ser um assunto que interessa ao Citrazem e ao Executivo, não à Câmara Municipal, nós encaminhamos voto não. Liderança caminha voto não. Como encaminha a votação PSDB. Seguindo a orientação. Questão de ordem, presidente. Já vou, toma encaminhamento e votação. PSDB caminha não. Como vota PDT? Senhor presidente, por questão de entendimento, que essa casa é também de responsabilidade dela, a gestão desse município, e como foi de ampla discussão a greve, o assunto greve nesta casa, o acordo firmado entre Prefeitura e Justiça, por ter uma dúvida se ele está sendo cumprido ou não, o PDT, ele vota sim. MDB. Vereadora Maria. O MDB encaminha não. Obrigado. PP, vereador Pedrão. Senhores vereadores, a bancada do Partido Progressista solicita o voto favorável, tendo em vista que essa casa tanto fiscaliza os acordos que são feitos, como as relações institucionais da própria Prefeitura, e teve ampla participação
no fim dessa greve. Ajudamos a construir esse acordo, recebemos representantes do Poder Executivo, bem como dos servidores da Prefeitura dentro dessa Casa Legislativa. Caminhamento. E acredito que há, sim, a possibilidade de aprovarmos para mantermos a coerência de continuarmos sendo uma instituição neutra em defesa do direito da nossa cidade andar para frente. PR, vereador Renato. Encaminhamento do PR é voto não. Obrigado. PT, vereador Lino. Não, é o seguinte, considerando a necessidade dessa casa sempre se fiscalizar, acompanhar os planos da prefeitura, como é o plano de metas na questão educacional, o plano decenal da mesma direção. Então, essa casa tem que cumprir seu papel. Nesse sentido, sim, eu sou a favor da audiência pública. Voto sim. Não é audiência pública, vereador Lino. Obrigado. PSOL. PSOL encaminha voto sim. Caminhamento democrata, presidente. Obrigado. Democratas, Votação presidente. democrata. Democrata caminha não, presidente. Obrigado. Votação nominal eletrônica. Favor abrir o painel. Votação nominal. Votando não, rejeita o requerimento. Votando sim, aceita o requerimento. Eu, Claudinei e o Maicon estamos no mesmo partido. Estamos no PT, do Lino Pérez, com a gravata vermelha. Deixa eu ver, Diácono, traje vermelho, Diácono. Senhores vereadores, está... Está rejeitado o requerimento. Explicação de voto, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto e requerimento. Assessoria, cabe? Vereador Felipe. 5 minutos. Senhor presidente, senhor líder do governo, Orador na tribuna. Declaração de voto, vereador Felipe. senhor presidente, senhor líder do governo, senhores representantes de vários partidos aqui, políticos aqui nessa casa, eu me preocupo quando se discute de maneira tão ampla um movimento que atrapalha tanto, segundo tantos parlamentares, atrapalha tanto a vida das pessoas dessa cidade. Greve, eu falava isso ontem, ninguém quer. O Sintrazem, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Florianópolis, do qual não faço parte, do qual talvez eu não tenha nenhuma simpatia por conta de alguns membros da direção daquele sindicato, ele simplesmente tem se manifestado através de assembleia e talvez através de algumas assembleias por conta de acordos que não foram cumpridos. Se isso é uma falácia, se isso é uma inverdade, é a justiça quem vai determinar. A justiça simplesmente ser comunicada do que novamente está havendo um problema entre sindicato e uma categoria que representa o serviço público, e se ouvir aqui nessa casa que isso não é de competência do Legislativo, muito me assusta. Então, meu voto foi sim, em função desse posicionamento. Nós não estamos pedindo nada demais. Apenas pedimos aqui um requerimento para que a Justiça se pronunciasse. Nós oficializamos a Justiça e vamos ter essa resposta de qualquer forma. Obrigado. Obrigado. Segundo requerimento da ordem do dia. Requerimento de autoria do vereador Coronel Márcio, requer o projeto de lei 17.328/2017, de autoria do vereador Guilherme Pereira de Paulo, que dispõe sobre a proibição da comercialização de cobre, alumínio e semelhados sem origem no município de Florianópolis da outras providências, sejam analisados pela Comissão de Saúde desta Casa Legislativa. Em discussão, o requerimento. Não vendo que aquele discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. O terceiro, quarto e quinto,
todos da autoria do vereador Gabriel, todos requerem envio de uma de reunião ampliada, outro de expediente e outro de expediente. Podemos votar em bloco. Somente a leitura do requerimento 3, 4 e 5 do vereador Gabriel. Em discussão, requerimento. Não havendo que aquele discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os 3 requerimentos. 3, 4 e 5. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovados os requerimentos. Senhores vereadores, encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos novos vereadores que façam o registro eletrônico para darmos início à ordem do dia. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador. Vereador Frane está num compromisso parlamentar, justificando a falta. Assessoria técnica para as devidas providências. Presidente, questão de ordem. Vereador Pedrão. De igual forma, eu gostaria de justificar o nosso colega, o vereador Marcelo, está adoentado, oficialmente está com atestado registrado médico, já por... mas passa bem, está se recuperando e logo estará de volta nas atividades com o belíssimo mandato que vem fazendo. Se Deus quiser. Nosso companheiro. Questão de ordem, senhor presidente. Alguém pediu? Vereador Lino. Eu sou solicitando que o item 4, projeto de lei da ex-vereadora Carla, seja sustentado por 6 sessões. Solicitação para retirada de pauta por 6 sessões do projeto de lei 17557 da vereadora Calares. Os vereadores concordam, permaneçam como se conta. Aprovado. Retirada por 6 sessões. Solicito ao secretário a leitura do primeiro projeto da ordem do dia. Projeto de lei 17.537/2018 do vereador Lila. Concede medalha de mérito esportivo município de Florianópolis ao senhor Alexandro Silveira da Silva. São todos da segunda, não. Em segunda discussão, projeto. Não havendo que aquele discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Segundo projeto da ordem do dia. Projeto de lei 16, somente a leitura. 2017 do vereador Edson Lemos. Concede medalha de mérito esportivo no município de Florianópolis ao senhor Reginaldo Gomes Ferreira. Pareceres favoráveis. Em segunda discussão, projeto. Não havendo que aquele discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Terceiro projeto da ordem do dia. Com voto contrário do vereador João Luiz. Projeto de lei complementar 1099 e vereador 2010 do vereador Renato Jesk. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de telhado verde nos locais que especifique e dá outras providências. Parecer favorável com emenda. Senhores vereadores, parecer favorável com emenda. Em discussão, os pareceres. Vão discutir o parecer ou o projeto? O projeto. Não havendo quem queira discutir os pareceres, está encerrada a discussão dos pareceres. Em primeira discussão, o projeto. Para discutir o autor, vereador Renato Jesk. Solicito ao vereador Rafael a do referendo do projeto 1 e 2, aprovado nesta tarde. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Solicito ao vereador Gabriel Meuri que possa dar sequência à sessão na discussão dos projetos. Senhores vereadores, esse projeto de nossa autoria, em 2010, levou 8 anos tramitando nessa casa. Mas, felizmente, chegamos a um bom término e esperamos a aprovação nesta tarde. Esse projeto do telhado verde, eu vou dar... Obrigado, presidente Catume. Esse homem está numa campanha. Eu vou dar uma explicação muito simples do projeto do telhado verde. Todos sabem aqui, Tenente Silveira, num dia de janeiro, à tarde, o calor que é Tenente Silveira. Por quê? Porque não tem uma árvorezinha que possa mudar a temperatura. Se estes prédios, o projeto é de telhado verde e há uma colocação por parte do vereador Maicon Costa, que aperfeiçoou o projeto, de também telhado branco. Até porque baseado numa lei do prefeito Dário Elias Berger, que criou o programa de redução do aquecimento global no município, fazendo com que as construções pudessem ser telhado branco ou então telhado verde. E o telhado verde, a partir do momento que ele é colocado em vários prédios, vou tirar o exemplo da Tenente Silveira aqui, tivesse em vários prédios, vereador Jefferson, com telhado verde na Tenente Silveira, com certeza o calor ele vai ser diferente. Não vai ter a intensidade do calor, porque o próprio prédio em si, ele não vai absorver esse calor, porque a vegetação ela modifica. A mesma coisa na questão da chuva, com o telhado verde, há uma absorção de quase que 94% da água que vem da chuva, com isso também não vai
encher as ruas, as avenidas. A outra vantagem é que você começa a desenvolver plantas nativas, e com o cuidado para que não tenha também o mosquito. Há uma série de cuidados que esse projeto traz, para que a gente possa aperfeiçoar ele da melhor forma possível, né? Isolamento térmico, isolamento acústico, a vegetação ela reduz a capacidade de ruídos, além de economizar energia, porque você vai usar menos ar-condicionado e menos climatizadores, tá? A diminuição da poluição, diminui a poluição do ar da cidade, porque evidentemente a hora que tem vegetação, há uma fabricação de oxigênio muito maior, reduzindo o gás carbônico. Aumenta a diversidade, porque vai atrair pássaros, né, vereadora Maria da Graça? Pássaro, borboleta, enfim, tantos outros. Pois não. Eu acho esse seu projeto louvável. Eu mesma o teria feito, mas eu vi que já estava tramitando. Nós aqui em Florianópolis, nós relutamos tanto com as coisas que são assim, tipo, novedosas, etc., porque não temos essa característica de vanguarda. Então, nesses 8 anos que ele passou tramitando, o mundo inteiro adotou o telhado verde. E aqui demorou um pouquinho. E aqui demorou um pouquinho mais, mas antes tarde do que nunca, e parabéns, eu adoro esse projeto. Muito obrigado, vereador Maria da Graça. E, inclusive, o projeto de condomínios edificados, residenciais ou não, com mais de 3 unidades agrupadas verticalmente. Eu, num primeiro momento, eu tinha colocado a palavra deverão prever a construção do telhado verde, mas isso foi trocado por poderão, até porque nós fizemos audiência pública lá em 2010, 2011, e também o próprio vereador Maicon, que aperfeiçoou esta lei, também retirou a palavra do deverão para o poderão, para que há, de repente, áreas em que o tipo de construção que não é favorável, não é viável, até pelo próprio encaminhamento da aprovação do projeto. Então, ele ficou bastante aberto para discussão, inclusive para fazer um projeto. E, com isso, a gente está dando um grande passo exatamente na melhora do meio ambiente, o que é dentro da programação desse vereador, dentro do próprio mandato. Muito obrigado. Ainda em discussão o projeto. Vereador Pedrão, por 5 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, o público que nos acompanha presencialmente pela TV Câmara, eu venho aqui em tribuna cumprimentar a autoria do projeto. O vereador Renato Jeski traz um tema bastante interessante, um tema em que a França teve um pioneirismo muito interessante para edifícios comerciais, tendo em vista justamente que era na região central, onde se tinha o maior número de calor e a maior temperatura, obviamente, e o maior número de ausência de sombra, de ar puro e, principalmente, da presença de pássaros. E aí eu faço uma citação da Hannah Arendt no livro Primavera Silenciosa, que ela explica muito como a evolução da sociedade faz... Senhor presidente, só gostaria de respeito aqui, que eu não estou nem conseguindo raciocinar em tribuna. Só vamos parar, pessoal, vamos respirar um pouquinho, porque está difícil hoje. Quero elogiar aqui o projeto do vereador Renato e não está indo pelo barulho aqui no plenário. Obrigado pela atenção. Vereador Renato, esse projeto ele é muito importante para a cidade, é um projeto extremamente interessante. A França, como eu ia dizendo, ela foi uma dos países pioneiros na colocação de uma lei que estipula nas regiões centrais, onde tem grande concentração de prédios comerciais, a colocação do telhado verde, justamente para a purificação do ar, para a redução das temperaturas, para a troca tanto de espécies, como vinha falando anteriormente, os pássaros nas cidades eles estão sumindo com o advento da construção civil, e Florianópolis, borboleta, abelhas, e nós sabemos da importância das abelhas para a nossa humanidade. No dia que acabar a abelha no mundo, acaba a vida.
Então, nós temos já, vereadora, pode fazer em questão uma parte, vereadora, para complementar? Não, isso das abelhas eu também conheço. Foi Einstein que disse que o dia que a última abelha desaparecer, o homem durará apenas 4 anos mais. Então, esse projeto ele tem vários ganhos, não só um ganho arquitetônico, de beleza, de paisagem, mas um ganho na vida de todos nós. E eu quero dizer que, em 2013, nós propusemos um projeto que era denominado as Construções Sustentáveis em Florianópolis. Tinham 5 critérios de sustentabilidade, um deles era a colocação de telhados verdes. Porém, com diversas emendas nessa tramitação, o projeto acabou apenas, vereador Renato, com a captação de água da chuva voltado para o reuso, tanto nos sanitários, como também para as torneiras que molham o jardim, que fazem outros serviços dentro da casa e dos prédios. Infelizmente, a Prefeitura, na análise dos projetos de residências e prédios acima de 200 metros quadrados, não está levando em consideração essa lei, que já foi aprovada, já foi sancionada, está válida. Até fizemos uma indicação solicitando informações dos projetos que já foram aprovados com o olhar desta legislação. Mas até o presente momento nós não obtivemos. Então, o que eu peço aqui hoje em plenário é que nós aprovemos esse projeto e, mais do que isso, que nós possamos fiscalizar a implantação dessa lei, para que ela não seja uma lei inócua, porque no papel ela é uma lei boa, é uma lei bacana, é uma lei que nós estávamos esperando há muito tempo. Assim como estávamos esperando também a captação de água da chuva. Só que nós não estamos vendo a prática por parte daqueles que operam essa lei. Então, aqui de tribuna, faço esse grande pedido à Prefeitura Municipal, para que tanto a lei do vereador Renato, assim que sancionada, como a do vereador Pedrão, que já está válida, aproximadamente 1 ano, vereador Catume, nós não estamos tendo ela em vigência de fato. Então, eu deixo o meu voto favorável aqui a esse projeto, peço ao plenário. A mudança do microclima ela é muito importante para as cidades. Florianópolis ainda é uma cidade que tem bastante área verde, mas fica muito distante do polo onde as pessoas estão convivendo. Normalmente, as áreas verdes estão no topo do morro ou na beira da praia, mas no miolo dos bairros, onde as pessoas estão transitando, nós não observamos. Então, é muito importante fazer com que os prédios possam, no mínimo, exercer um papel de árvore, tendo um telhado verde, com a captação de água da chuva, com essas medidas de sustentabilidade. Acredito que isso vai trazer um ganho para todos nós. E também, vereador Renato, sugiro que, num próximo momento, para não atrasar a tramitação desse projeto, que a gente possa também estipular uma forma de incentivo junto à Prefeitura, para não ser inconstitucional, para que os prédios que já foram construídos passem a ter algum tipo de incentivo para adotar o telhado verde, tendo em vista que não é caro. É um procedimento basicamente padronizado, em que se isola, torna-se o telhado impermeável para depois colocar o substrato e fazer o plantio. Então, eu trago esse exemplo aqui e deixo o meu mandato à disposição de Vossa Excelência para construirmos um novo passo para essa lei. Acredito muito nessa proposta. Parabéns. Obrigado. Em discussão, vereador Lino. Senhor presidente, vereadores, queria debater um pouco essa proposta, esse projeto de lei, do vereador Renato Gessi, que é pelo seguinte, eu particularmente já pensei em lançar propostas de projeto de lei aqui nessa casa, mas conversei na universidade, o setor de engenharia e arquitetura, que devia ter uma espécie de participação da comunidade científica e técnica, e principalmente do outro lado, que é a parte empresarial, para poder chegar a uma proposta mais integrada, porque senão vira uma lei, mais uma lei. E por isso que eu me amarrei, nunca não lancei essa proposta, venho conversando com o pessoal da universidade, por exemplo, da eficiência energética. Esse já tem muito mais avanço na escola de engenharia e da arquitetura junto ao Eletrosul. Então já tem uma aplicabilidade maior. Mas o teto verde mesmo, que hoje é objeto comum no estudante de arquitetura, esses projetos de modo geral, ainda carece uma normatização maior, que tem que ter cuidado isso, vereador Pedrão. A captação de água da chuva, por exemplo, depende do cálculo, ela é inócua. Ela depende da área que você tem, ela não dá vazão e não tem eficiência. Não, 250 metros quadrados é muito pouco. Então, aí, esse é o debate que tem que fazer mais a fundo. Não dá, tem que discutir com a comunidade científica
e técnica para ter uma eficiência na lei. Mesmo o amianto que foi proibido, mesmo amianto, eu lancei a proposta aqui de regulamentar melhor no município, fui conversar com o Fórum de Desenvolvimento Econômico para debater melhor isso, porque tem uma passagem da proibição e eliminação no mercado. Então, tem um diálogo aí com o Sinduscom para debater melhor essas leis, para não ficarem inócuas. Eu parabenizo essa iniciativa do vereador Renato Gess, da farmácia, que já é uma cultura praticamente de curso de arquitetura, embora alguns há um romanticismo de colocar grandes áreas de cobertura e, às vezes, não, fica muito antieconômico. Então, tem que fazer um debate mais a fundo da academia para a passagem para o mercado. Mas eu quero homenagear aqui, vereador Renato, a professora Magali de Mendonça, que foi a grande estudiosa da questão da formação de ilhas de calor nas cidades brasileiras, e ela é daqui da região, da terra, faleceu de câncer, e ela passou a vida inteira estudando isso. Então, esse projeto aqui, eu acho que colocava de homenagem a ela, porque ela sempre se preocupou com isso. Aqui em Florianópolis não é tanto assim em algumas regiões, porque ela tem aeração em várias, mas imagina a cidade como São Paulo, Curitiba, que não tem essa relação com o mar, é pior ainda. Então, eu estou pensando num projeto nessa direção, mas na linha de poluição. Mas eu acho que é importante esse projeto venha responder um pouco à preocupação da professora de diminuir as ilhas de calor e dar respiração à cidade. Aliás, na arquitetura mais avançada, nível mundial, até arquiteturas que mergulham, elas são quase cobertas por vegetação. Tem algumas, como, por exemplo, Emílio Ambas, que faz a proposta de quase uma arquitetura toda ela é verde, coberta. Ela mergulha, né? E tem uma integração com a paisagem. Tem o Henrique Brown, que é um chileno, tem alguma fachada que ela coloca inteira, como se fosse uma parreira vertical. Então, essa iniciativa, nessa direção, de baixar custos, ser atrativo para o setor da construção e levar a cultura, de fazer essa arquitetura bioclimática, né, e tirar essas ilhas de calor, é bem-vinda. A sua proposta é uma lei autorizativa, né, mas é importante, então, eu acho que fazer um trabalho aí, talvez um evento mais à frente, integrando essas leis todas, da captação de água da chuva, enfim, tem tratamento de fachadas e outros tipos de iniciativas, para poder que, quase como um excesso, um selo, pudesse o setor da construção entrar e ser estimulado, não sei se de abatimento de imposto, algum mecanismo, no processo licitatório, por exemplo, né, quem adotar, eu estou pensando um pouco, poderia adotar o teto verde, poderia, vou dizer, ter um ponto para pontuação na licitação, na 866, por exemplo. Então, esses mecanismos todos têm que ser pensados para não transformar uma bela iniciativa numa letra morta, entendeu? Como é o caso do teto verde, que depende da situação, ela é de captação de água da chuva, por exemplo, capta, mas não tem cálculo de demanda. Tá? Depende da área que você coloca. Então, nesse sentido, acho que é importante debater mais na frente a aplicabilidade dessas iniciativas, mas chamando, de um lado, o setor da construção e, outro lado, também a academia, para essas pesquisas todas a gente concentrar para que realmente se transforme, aí que é o ideal isso, uma cultura, né, de arquitetura sustentável, então, para essa cidade aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu parabenizo a iniciativa, temos que ir na mesma direção, como o vereador Pedrão colocou, de nós irmos que isso aí se torne de fato realidade 30 segundos. E até não seja aquele argumento de aumentar custos. Já dei. Ah, tá. Eu conversei com ele no bairro sobre isso, e tem um setor dentro, como tem no São Visconde de Porto Alegre, tem um departamento de questão ambiental, lá que é o Olavo. Então, ele dialogar isso para, como a equação custo não onerar, em vez de ser a favor, começa a ser um elemento contra a iniciativa como essa. Então, temos que agora, a partir da lei, que eu sou favorável, a gente avançar mais na frente. Né? Obrigado. Obrigado, vereador Lino. Encerrada a discussão. Senhores vereadores, em votação a emenda, os vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Em primeira votação, o projeto com a emenda incorporada. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto número 4. Senhores vereadores, encerrada a ordem do dia, pergunta ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Senhores vereadores, lembrando a todos que temos hoje, às 19 horas, a entrega do prêmio daqui Polidoro, de imprensa. Sessão solene hoje às 19 horas. Vou pedir permissão para subir à presidência, o vereador
primeiro vice-presidente, vereador Gabriel, irá assumir os trabalhos nas explicações pessoais, pedindo para que possa ser cumprido o horário regimental e que a gente possa colaborar com o segmento da sessão para deixar o ambiente preparado para o cerimonial da sessão solene logo mais às 19 horas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Não, rapidamente, é que eu vou presidir uma reunião ampliada, paralelo isso, que é agora à noite, sobre a saúde da população negra, no mesmo, embaixo, né? Então, eu só não vou poder estar presente, quero justificar minha ausência nesta reunião. Obrigado. Senhores vereadores, Questão de ordem. vereador Botelho. Não, só justificar também minha ausência, que eu já tinha um compromisso agendado e fui pego meio de surpresa na próxima sessão. Obrigado. O vereador presidente estará presente para a abertura e às 19h45 tem um evento no mercado, tem que representar a casa. O vereador Gabriel vai continuar com a sessão solene. Sorteio. Vereador Renato, naquela política da boa vizinhança e querendo valorizar o parlamento e o parlamentar, espero ter contemplado Vossa Excelência com um projeto que Vossa Excelência possa realmente levar à população este projeto que vai trazer benefícios para a população de Florianópolis. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Renato. Presidente, quando Vossa Excelência assumiu a casa, disse que buscaria todos os projetos importantes que a gente tem nessa casa tramitando há tanto tempo. Então, eu quero lhe agradecer que depois de 8 anos, com sua ação, nosso projeto vai ser aprovado. Muito obrigado. É bom para a cidade. Obrigado. Hein? Obrigado, vereador Renato. Sorteio. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Pedrão, solicito ao vereador Gabriel assumir os trabalhos. Senhores vereadores, público que nos acompanha, de uma forma muito breve, eu venho trazer aqui uma fala referente à Marina, projeto que nós votamos aqui no início da semana e que trouxe muitas polêmicas para a cidade inteira devido a algumas falas. E dentro da minha opinião, eu trouxe aqui uma fala no sentido de que a administração pública poderia ter uma lógica diferenciada, o projeto arquitetônico, o projeto em si completo da Marina, já deveria estar finalizado para que a Câmara pudesse votar. Assim como os estudos de impacto ambiental, os estudos de impacto de vizinhança, todas as licenças, tanto da Prefeitura como dos demais órgãos ambientais, de todos os órgãos envolvidos, já deveriam estar dentro desse projeto. E a Câmara conceder essa autorização. Porque o que nós aprovamos foi a possibilidade de ser construída uma marina na Avenida Beira-Mar Norte, pela iniciativa privada, utilizando um pedaço de terreno público, um generoso terreno público. Porém, o empreendedor que desejar e colocar os seus recursos ali, naquele espaço, para executar aquele empreendimento, terá que custear todos os estudos, o que de um certo ponto é válido, terá que enfrentar toda a parte burocrática da legislação que impõe. E isso, com toda certeza, deve levar muito tempo. No caso de um prefeito, de um gestor de cidade, o mínimo era já trazer o projeto finalizado. E gostaria muito que nós invertêssemos essa lógica e já trouxéssemos a real possibilidade do projeto sair do papel. Porque o que me parece, senhores vereadores, é que com essa legislação já aprovada, o empreendedor ainda vai levar muito tempo para conquistar todas as licenças ambientais. Ou talvez sequer conquistar essas licenças ambientais. E do ponto de vista legislativo, nós gastamos 2 anos e meio de tempo e de dinheiro público para a tramitação de um projeto que ainda é uma incerteza e não uma realidade. Dentro desse ponto de vista, eu acredito que fica um ensinamento, o aprendizado, para que nos próximos casos de concessões que o município venha a fazer para empreendedores privados efetuarem negócios na nossa cidade, que o próprio
sim, que o próprio Poder Executivo faça o meio de campo, como diz o Manezinho. Já traga tudo mastigadinho, um projeto que seja vencedor através de um concurso público, onde diversos arquitetos, diversas escolas de arquitetura possam, de fato, participar. Que o projeto seja escolhido com autenticidade pelos moradores da cidade ou por um júri técnico, de forma transparente, aberta, participativa, com possibilidade das pessoas sugerirem, opinarem, criticarem, para que a gente consiga chegar o mais perto possível da excelência, para alcançarmos um projeto que seja o menos impactante possível no sentido negativo, tanto ambientalmente como na vida das pessoas. E, por fim, que todas essas partes burocráticas elas sejam enfrentadas num olhar de buscar a responsabilidade para dentro do poder público e não de transferir a responsabilidade, professor Ramiro, para o ente privado. Porque hoje, o que aconteceu foi que a Câmara lavou as mãos, falou, olha, a gente autoriza, beleza, agora se virem com as licenças. E o que a Prefeitura fez foi exatamente a mesma coisa. Olha, eu tenho uma ideia que está desenhada através de um pré-projeto e a Câmara já deixou fazer. Então, agora, se tiver algum empreendedor que queira, venham para cá, peguem esse pré-projeto e tentem aprovar dentro da Prefeitura, dentro dos órgãos ambientais, tentem aprovar em tudo quanto é canto, que é o necessário, para depois empreenderem. Então, o start que foi dado pela Câmara foi o start do enfrentamento das legislações. E aí eu acredito que a Prefeitura de Florianópolis, como Poder Executivo, como um projeto de autoria do Poder Executivo, deveria já ter feito todo esse pré-caminho anteriormente. Aí todos os vereadores poderiam ter votado com a plena convicção do sim, com a plena convicção do não, ou da abstenção, como foi o caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Miltinho Barcelos. Miltinho não se encontra. Próximo vereador, vereador Ramiro. 5 minutos. Boa tarde. Eu vou na esteira do vereador Pedrão. Também vou falar de concessões aqui. Se hoje teve assinatura, teve a votação aqui na segunda-feira do projeto que permite a concessão, né, daquela área que virá a ser o Parque Marina Beira-Mar. Hoje é a assinatura. Mas eu vou falar aqui de outra concessão que aconteceu recentemente aqui no município de Florianópolis, né, não feita pelo Executivo, mas feita pelo governo federal, que é a concessão do aeroporto. Né? E aí eu quero trazer algumas informações para vocês aqui. A Zurich Airport, ela assumiu ali a gestão do aeroporto Hercílio Luz em janeiro do ano passado, janeiro de 2017. E eles estão construindo um terminal novo, um terminal do zero, né? Então eles estão construindo um novo terminal de passageiros porque existe aquele terminal ali onde hoje, né, funciona o embarque, o desembarque. A engenharia, né, a equipe de engenharia da empresa fez a análise e a verdade é que valeria mais a pena construir um novo do que tentar reformar aquele. Então, eu estou fazendo a construção do zero de um novo terminal de passageiros. Essa responsabilidade da empresa, né, da empresa que assumiu. O governo do Estado tinha a responsabilidade de construir o acesso, né, o novo acesso a esse terminal, o novo acesso ao aeroporto,
que não é só um novo acesso ao aeroporto, mas é um novo acesso ao sul da ilha, que pode melhorar o tráfego ali na região do sul da ilha. Então, não é só uma obra para o aeroporto, é uma obra para a comunidade do sul da ilha, o novo acesso ao aeroporto. E a construção do terminal está prevista para concluir em outubro de 2019. Então, ela começa em 2017, né, janeiro de 2017, outubro de 2019, vai levar aí cerca de 2 anos e meio. Um terminal novo, um terminal de embarque e desembarque, um terminal de passageiros novo. Uma obra privada. E o acesso é um trecho de 7,8 quilômetros, que já levou 3 anos e não ficou pronto. Obra pública. Tem um trecho ali de quase 3 quilômetros, né, que falta concluir, aí tem uma série de desapropriações, mais de 170 desapropriações que teriam que ser feitas e tal, e aí toda a burocracia existente e tal, e tal, e tal. Então, por que eu faço essa comparação? Né? E aí, às vezes que eu subo essa tribuna, e aí quando eu venho aqui falar das concessões, das desestatizações, das privatizações, eu estou falando de agilidade, eu estou falando da gente conseguir dar mais agilidade para as obras que são necessárias para a nossa cidade, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui. Então, você fazer... O porquê que a obra, né, de uma empresa privada que pega a concessão ali do aeroporto, ela é mais ágil? Você não precisa fazer a licitação, você não precisa levar meses e meses para você fazer uma contratação. Vão lá, vê qual que é o melhor, custo-benefício, compra, faz a obra. Né? E a obra pública tem toda essa lentidão, essa vagueira. Então, quando vem falar aqui de concessões, de desestatizações, eu estou falando da gente dar mais agilidade, da gente ter mais eficácia nos serviços. Um terminal novo, construído do zero, um novo terminal do aeroporto vai levar aí 2 anos e meio para ficar pronto. Enquanto que um trecho, colocar asfalto, fazer uma rodovia, fazer uma estrada de 7 quilômetros, de quase 8 quilômetros, 7 quilômetros, já passou 3 anos e não ficou pronto ainda. Então, é essa questão de gestão que eu sempre venho falar aqui. A gente precisa aperfeiçoar a gestão pública. E a gente tem muito ensinamento que a gente pode trazer da gestão privada. Obrigado. Muito obrigado, Ramiro. Próximo vereador, professor Felipe, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, subo essa tribuna para iniciar falando a respeito do requerimento que eu protocolei nessa casa e que, infelizmente, foi negado na tarde de hoje. Quando nós protocolamos aquele requerimento referente a um acordo não cumprido, pelo menos dito por uma das partes, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Florianópolis, quando se propõe um requerimento para que se encaminhe para a Justiça, para que ela tome uma posição, não estou aqui querendo defender sindicato, querendo defender executivo, mas estou querendo esclarecimento sobre isso. Estou querendo que a Justiça, que foi ela quem mediou essa situação, ela tome um posicionamento. Se há alguma inverdade, que essa inverdade venha à tona. Se há alguma injustiça, que a injustiça seja corrigida. Então, eu trago aqui um sentimento, primeiro, de frustração com relação a essa casa não ter aceitado, não ter acatado nosso requerimento. Mas entendo que isso faça parte do modelo democrático. Né? Bom, outra condição, outra questão, eu até pareço aqui hoje um representante sindical, mas hoje eu também aqui vou fazer uma fala a respeito de uma fala inicial aqui num posicionamento de um vereador que nos antecedeu, com relação à não representatividade de um sindicato. Né? Porque quando se vê que tem 300, 500 pessoas reunidas representando uma categoria que tem mais de 11 mil servidores, que isso não seja representatividade.
Ora, nós temos aqui o vereador mais votado da cidade, que atingiu quase 12 mil votos. Mas nós lembramos que a cidade ela ultrapassa já o número de 500 mil habitantes. A representatividade no modelo democrático, é óbvio que ela não é totalitária, ela cabe a um percentual. Nós temos vereadores aqui que foram eleitos com 1.700 votos, dentro de uma totalidade que é inferior àquela que eu tive de votos. Mas não vem ao caso, nós temos que respeitar toda a legitimidade que se cria. Nós somos fazedores de regras, fazedores de leis, proponentes de regras, proponentes de leis. Então, nesse sentido, o sindicato, por mais que ele possa não ser, talvez, de uma grande simpatia com relação à pessoa desse vereador ou ao que eu faço nessa casa, mas eu sou um servidor de carreira, eu tenho 31 anos de carreira no município, e mesmo que eu não tivesse ajudado a contribuir com a eleição daquela chapa, daquela diretoria que hoje faz parte do Sintrazem, eu sou uma pessoa que sou sindicalizada. Né? Mesmo discordando de alguns pontos, às vezes, que o sindicato traz para a discussão da categoria, eu sou sindicalizado. Então, quero só ressaltar que, nesse ponto, o modelo que nós temos hoje implantado na cidade, né, que nós temos implantado no modelo democrático que nós vivemos, ele é, sim, representativo. E que bom que seja. Que bom que ainda o seja. Esperamos que continue assim por muito tempo. Né? Então, esse é também um ponto. E às vezes até me assusta, porque nós temos, nas últimas gestões, nós temos um número tão elevado de cargos comissionados, um percentual tão grande de cargos comissionados, que eu não vou estranhar se daqui a pouco, no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, nós tivermos lá uma carta para se criar o sindicato dos cargos comissionados, dos trabalhadores que ocupam cargos comissionados no município de Florianópolis. Daqui a pouco isso é capaz de acontecer lá naquela instituição, no cadastro. Né? Tomara que isso não aconteça. Né? Mas esperamos nós que não tenha essa representatividade e que não seja aprovado, se for o caso. E também aqui, hoje eu falava sobre a inauguração de uma loja, né, de uma grande loja de departamentos lá no sul da ilha, e um fato que me surpreendeu. No domingo eu passei e a via de acesso não estava pronta. E hoje, na inauguração, hoje de manhã, todo o acesso à grande cadeia de mercados, lá no sul da ilha, que foi inaugurada hoje pela manhã, tinha toda já a parte de desenho, pinturas de faixas. Pô, a gente passa, às vezes, meses nessa casa solicitando a pintura de uma faixa de pedestre em frente a uma unidade escolar. Segurança das nossas crianças. E parece que aquilo não tem ouvidos. Mas hoje, né, da noite para o dia, nós tínhamos lá toda a sinalização adequada. Que bom que tudo fosse assim. Que bom até que uma empresa que tomasse parte daquilo também conseguisse terminar o elevado do Rio Tavares. É isso. Próximo vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Senhor presidente, Gabriel, Meure, mesa, vereadores que ainda estão aqui no plenário, que estão no quórum mínimo, que nos assistem ainda, aos telespectadores. São 3 assuntos rápidos que eu quero trazer aqui. O primeiro, bom, a gente trata das explicações, a dinâmica, inclusive, durante a sessão. Quero dar a continuidade do professor que me antecedeu do PDT, dizer que a greve que teve, as 2 greves, tá? Toda do PCS, aquela vez, como a das OS, elas tiveram uma média de 3 a 5 mil pessoas na Assembleia. Eu estava lá porque eu acompanhei de perto. Tá? Eu não conheço movimento sindical que chegou a ter 40% dessa categoria em Assembleia. Eu andei por vários lugares assistindo isso de perto e não vejo um movimento que negou essa proposta. Outra coisa, o método que pode usar o sindicato, ou a pauta que está mais ou menos completa ou não. Mas isso foi uma greve histórica aqui, que fez o prefeito recuar, inclusive. Então, é legítimo o direito de greve, companheiro. Você está negando a história. Você nega a história. Eu pergunto, o setor empresarial faz a Assembleia? Como é que faz a Assembleia? A CNTI, como é que ele faz? Basta alguns empresários lá, por exemplo, então, como é que faz esse método? Então, é menos representativo, podia pensar, qual é o método de consulta eletrônica, como é que faz isso? Não estou questionando isso, o setor empresarial. Mas os trabalhadores não têm outro recurso.
Porque, não sei se você sabe, nos séculos XVIII e XIX, eles quebravam as máquinas. Depois foram evoluindo os trade unions, até chegar a forma de representação de defesa. Porque senão o patrão tem o controle das máquinas e passa por cima. Que nós estamos voltando, nós temos 200 anos atrás, na reforma trabalhista. Então, é inconcebível isso, você falar dessa forma, desrespeitando uma categoria que tem uma... está acima de qualquer estatística da aceitação de uma categoria da sua representação Sintrazen. Então, eu quero colocar aqui que isso está papúrdia. O seu projeto é um absurdo. Fere todo o princípio sindical nacional. Espero que nunca não passe, não passe nem da CCJ, e que é inconstitucional, inclusive. Agora, com relação, quero colocar aqui, é que hoje à noite eu vou presidir uma reunião ampliada da saúde, a situação de saúde da população negra, que é uma população invisível, embora a maior parte da população brasileira hoje é de 56%, aqui é 16% do Estado, mas só para dar um dado, que a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por exemplo, os usuários do centro de saúde, tem 11,18% são negros, sendo 4,94% pretos e 6,24% pardos. Os 5 centros de saúde de maior concentração de usuários ativos negros são Monte Cristo, 35%, Monte Serra, 33%, Vila Aparecida, 29%, Continente, 24% e Agronômica, 23%. Então, por exemplo, a anemia falciforme é uma característica da mulher negra, a população negra de modo geral. Então, isso hoje tem que lutar para que esse e outras doenças específicas da população de origem negra possam ser tratados e tem que ter formação nos cursos de medicina, de enfermagem, enfim, todo o corpo técnico, para poder tratar com um olhar específico essa população, como as outras populações, com outras características, uma população branca, problema de pele, etc. Então, nesse sentido, acho que esse seminário hoje, que estará presente a médica e doutora Camila Carvalho Amorim, que é médica de família, ela vai falar uma fala nessa roda de conversa da saúde da população negra, junto com a enfermeira Cláudia da Rosa. Então, as duas mulheres negras, inclusive, médica e enfermeira, vão abordar esse tema, são todos convidados, vai ser daqui a pouco, às 19h, paralelo à homenagem aqui também da imprensa, que eu não vou poder estar, porque eu estou coordenando essa reunião, que vai ser no plenarinho, né, essa reunião às 19h, uma roda de conversa para tratar da situação da saúde da população negra, que é uma iniciativa do nosso mandato. Por último, só para destacar, isso vai ser, pena que não está aqui o vereador que se referiu e misturou alhos com bugalhos, mas eu vou levantar, segunda-feira, eu vou levantar esse assunto com ele de novo. Misturou população que é com desenvolvimento com chama ocupação, invasão, com a Marielle, que está aqui no Assis Morro da Cruz, fez uma mistura total, que é uma fala persecutória, discriminatória e de censura aos movimentos sociais. Eu estive lá na Marielle, acompanhei, foi tirada uma comissão, junto com o Conselho de Habitação, com a Prefeitura e os moradores locais, junto com entidades técnicas, para poder estudar uma solução para aquela situação daquela população que vive pagando 70% do seu rendimento em aluguéis. E grande parte deles estão na fila, que não foram atendidos, ao contrário que o vereador do Renato Gesso tinha levantado aqui. Muito obrigado. Próximo vereador Gui Botelho. 5 minutos. Agora sim. Senhor presidente, senhores vereadores aqui que ainda permanecem na sessão, eu venho subir essa tribuna hoje porque várias vezes foi discutido, falado do crescimento da cidade, da questão marítima, das marinas, e foi citado várias vezes a questão da ponte da Barra da Lagoa, né? E eu quero aqui dizer que o meu ponto de vista
que, da forma que está sendo feito, aquilo lá, e peço, inclusive, que isso fique registrado, aquilo lá é uma tragédia anunciada. Existe uma comunidade com mais de 1.000 moradores, que chama-se Fortaleza da Barra da Lagoa, que, pela altura que ficou a ponte e o acesso que sai da comunidade para fazer o retorno tanto para o centro da cidade quanto para a Barra da Lagoa, ele ficou muito íngreme. E pega também a curva de cima da ponte, ali, a elevação da ponte. Então, não existe visibilidade de carros que venham da Barra da Lagoa para o centro, por exemplo. Então, é um perigo muito grande. E foram feitas algumas audiências públicas. O DEINFRA, que é o grande responsável pela obra, pelo projeto e pela apresentação, ele mesmo admitiu erro na elaboração do projeto. Projeto esse que, quando executado, alarmou toda a comunidade. E a comunidade, à época, todo mundo fala que alguns que não querem que continue, ela se preocupou e pediu uma solução para o DEINFRA. Solução essa não apresentada. Então, eu quero dizer o seguinte, isso é uma tragédia anunciada. E me preocupo muito quando eu vejo defendendo assim, para quem está sendo bom hoje? Eu acho que uma obra daquele porte tem que ser bom para todo mundo. Bom para o ciclista, que não prevê nenhuma parte de ciclovia, para o pedestre que atravessa, para o transporte marítimo que vai passar ali embaixo. E hoje só tem um beneficiado, que no caso são os barcos. Então, eu me preocupo muito. Eu acho que, em vez de tocar de qualquer jeito, já que está assim, vai para frente, acho que tem que buscar, sim, a alternativa e discutir para que isso não aconteça. Então, participei de inúmeras reuniões no mandato anterior. Quando foi parado, eu me recordo, numa reunião na comunidade, eles pediram, então, apresenta um documento em nome da comunidade que vocês não querem que continue a obra. Quando, na verdade, a comunidade queria que a obra que fosse continuada fosse uma obra adequada. Então, é uma preocupação muito grande de toda a comunidade da Barra da Lagoa. É óbvio que a ponte antiga ali está com problemas sérios de estrutura. Outra contradição do DEINFRA, à época, ele disse, não, pode ficar a ponte antiga por mais tempo que ela sustenta. Então, houve, sim, investimento do setor privado, perfeito, concordo, mas que esse investimento não sirva de modo impositivo que saia qualquer coisa, né? A comunidade, então, ela tem que olhar, tem que cuidar. E o que eu queria mesmo era que ficasse pronto um projeto adequado, uma ponte adequada que beneficiasse toda a comunidade. Mas vejo que vai criar dificuldades muito grandes para toda a comunidade da Fortaleza e a rua Rafael Linhares também, que é uma rua do outro lado. Então, gostaria que isso ficasse até registrado aqui na Câmara, esse pronunciamento, que, infelizmente, ali é uma tragédia anunciada, porque muitos vão sofrer ali, porque os carros passam de uma velocidade rápida e o carro que está saindo, lógico, de uma rua com uma inclinação muito alta, ele não tem tanta mobilidade, tanta agilidade para poder se livrar de problemas. Então, fica aqui registrado, eu muito me preocupo, eu queria que isso fosse realmente discutido e não que tocasse de qualquer jeito, né? O Ministério Público ele interferiu, porque houve realmente um projeto, o projeto inicial apresentado era apenas de uma reforma da ponte que tinha, e foi construída uma ponte nova. Em audiência pública, isso antes, inclusive, de 2013, na época, em audiência pública, foi aprovada uma altura e depois mudaram os parâmetros. Usaram como parâmetro o nível mais alto da água, coisa que acresceu 1,5 m ainda de altura. Para quem pensa que 1,5 m é pouco... Muito obrigado. Não tem 3 segundos. Desculpa, Quer 15 segundos para concluir? Não, por favor. 15 segundos para concluir, então, só para quebrando o protocolo. Então, isso é algo muito preocupante. Então, ficou 1,5 m acima, 1,5 m de altura, é bem determinante para problemas ali na ponte. Então, fica aí o alerta, e já que várias pessoas discutiram na sessão, eu me senti na obrigação de vir aqui falar sobre isso. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador João Luiz da Silveira.
Então, não só para falar que respeito as palavras do vereador Gui Botelho, e a pedido dele mesmo, gostaria que as palavras fossem colocadas na íntegra da sessão. Tá bem? Assessoria técnica para devidas providências. Para encerrar, vereador professor Josemi, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a TV Câmara, estamos agora finalizando a sessão e a dificuldade de encerrar uma sessão aqui é complicadíssima. Estamos apenas com 9 vereadores na casa. Só para lembrá-los, são 23 vereadores. Então, é importante ressaltar aqui, né, a presença de todos. Parabéns aí. Os 9 aqui, o vereador Lino, o vereador Ramiro, o vereador Guilherme Botelho, o vereador Pedrão, o vereador Felipe, vereador João Luiz, vereador presidente Gabriel, vereador Rafael Bach, Jefferson Bach, desculpa, querido. Então, é isso aí. Então, é importante ressaltar aqui, eu queria dar uma fala sobre a minha presença hoje na Universidade Federal de Santa Catarina, e pude acompanhar lá a movimentação dos alunos e lembrei dos períodos áureos, né? Minha cabeleira, 1987 a 91, matrícula 871193, dígito 0, minha entrada lá em 1987. Então, as mudanças foram profundas, né? Então, hoje eu vejo uma pluralidade naquela Universidade Federal, muita gente diferente, muita gente bonita, e um respeito entre todos, e uma movimentação. Está muito dinâmica aquela Universidade Federal de Santa Catarina, um espaço público, onde o meu sonho é que todos esses espaços públicos fossem ocupados, né? Devidamente ocupados, por todas as classes sociais, porque é um ambiente que tu pratica ciência, né, vereador Lino? Muita ciência, e é o país que precisa, que está rejeitando ciência, né? Não se fala numa política relacionada à ciência e à tecnologia, que é difícil, porque se você não tem nem a base, como é que você vai formar esses talentos em grandes cientistas? Então, eu fico muito triste, porque apesar de a gente ver esse ambiente bacana pra caramba, um ambiente saudável, de muita pluralidade na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu passeei hoje, fiquei mais de 1 hora passeando lá, muito bacana. Um outro ponto aqui que eu quero tocar, seria a questão, novamente, da questão do lixo. Florianópolis, vereadores, não consegue nem cuidar do lixo. E ela quer construir uma marina imponente. Porque a justificativa é empreendimento privado, é um empreendimento que vai gerar muito emprego. Eu acho que tem outras formas de gerar emprego, né? Outras formas. Mas eu quero ressaltar aqui que os grandes empreendimentos dessa cidade, os grandes empresários dessa cidade, são ao mesmo tempo os maiores devedores dessa cidade. Tem dívidas milionárias. Se eu não pagar o meu IPTU em dia. Mas eles têm milhares e milhares de reais, ou sei lá, bilhões, sei lá quanto é que se acumula isso aí. Aí eu pergunto, imagina esses investimentos em áreas sociais, no assentamento Marielle, vereador, já estava resolvido. Problema nas favelas, as creches nas favelas, com essa dinheirama toda, porque aí eu pergunto, será que a Marina vai pagar IPTU lá? Espero que ela pague, né? Eu acho que deveria pagar, porque aquilo ali é uma área de marinha, uma área pública. Eu não tenho toda a certeza da legalidade, mas me parece que na PL coloca, né, na concessão, são 64 milhões ano, porque é uma área gigantesca. Imagina só 64 milhões ano. Posso também estar errado, mas eu acho que é o orçamento da CONCAP inteiro, um dos maiores orçamentos de Florianópolis. Estava resolvido o problema aqui de muitos problemas sociais nossos. Então é isso aí, pessoal. Penso que a nossa cidade, ela precisa de transporte marítimo. Mas esses mesmos que vêm na nossa casa falar, na plenária falar em marina,
foram os que enterraram essa cidade, que usaram um monte de aterro, que construíram um ponte, que transformaram essa cidade numa cidade rodoviária, que foram as nossas oligarquias que se eternizaram no poder. Que agora vem dar uma de bonzinhos, aprovando o transporte marítimo, concessão de transporte marítimo, como se fossem sempre, eternamente, gostassem do mar e nunca priorizaram a terra. Sempre priorizaram a terra, sempre priorizaram o carro, porque ciclovia é que não priorizaram. Não se vê nada de ciclovias e muito menos espaços devidamente humanizados para todos, para que... Muito obrigado. 15 segundos, então, para concluir. Também tem. Que a inclusão social ocorra, isso também é geração de empregos. Onde movimenta a população, a geração de empregos acontece naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra solene para hoje, às 19 horas, para a entrega do prêmio da Polidoro de Imprensa. Está encerrada a presente sessão.